And they're the last one standing. Nobody gon' stop me. Ok, galera, nesse vídeo eu vou te mostrar quem tem maior chances de vencer no novo filme Godzilla vs Kong, que está prestes a sair. Mas para isso vamos usar os trailers e algumas informações que temos da internet. E então vamos conseguir solucionar esse grandioso caso. E já deixa aqui nos comentários se você é do time Kong ou do time Zilla. E não esquece o seu like. Meu nome é Elton Guimarães e sejam bem-vindos ao Dreamnet. Bom, poderíamos fazer essa análise utilizando a ciência, mas isso é completamente incoerente, já que se formos utilizar a ciência, é definitivamente impossível que qualquer um desses monstros no mínimo conseguisse se manter de pé. Isso porque, graças à lei do quadrado cubo, que é o princípio matemático descoberto por Galileu em 1638, que diz que a massa aumenta a uma taxa mais rápida do que o tamanho. Isto significa que aumentar proporcionalmente um sólido qualquer muda a proporção entre a área e volume do mesmo. Isto tem consequências terríveis para os nossos gigantes, mas para entender as consequências precisamos relembrar dois conceitos físicos: densidade e pressão. A força de um músculo ou osso é aproximadamente a função de sua área, mas o peso é a função do volume. Então digamos que você dobre a altura de um macaco enquanto mantém a sua forma. Com isso você acaba com 4 vezes a sua força muscular e movendo 8 vezes a massa. Então você já sabe que algo está errado. Ou seja, nem Kong nem Godzilla seriam capazes de crescer até seus respectivos tamanhos. E se caso eles conseguissem de alguma forma crescer até aquele tamanho, a gravidade iria simplesmente quebrar os seus ossos. Se seus ossos fossem fortes o suficiente, a gravidade puxaria a carne e os órgãos para fora de seus corpos. E mesmo que todos os órgãos e o corpo fossem fortes o suficiente, eles entrariam em colapso na própria Terra. E mesmo que você tente ignorar todos esses fatores matemáticos, ainda é inconcebível que Kong tenha nutrientes e água suficientes para se sustentar a cada dia, sem causar extinção de espécies por perto e até acabar com seu próprio alimento e em seguida sua própria extinção. Então não vamos utilizar muita ciência nesse vídeo. Vamos ter que utilizar o que temos no momento, que são os trailers e as informações que já possuímos na internet e os filmes anteriores. Com isso, de um lado temos Godzilla, um lagarto com mais de 120 metros de altura, sem contar sua cauda que tem 57,6 metros, pesando 99,634 toneladas. Realmente Godzilla é um peso pesado. De outro lado temos King Kong, porém ele deixou de ser King por algum motivo e está sendo chamado apenas de Kong nesse filme. No último filme Ilha da Caveira, Kong tinha 35 metros de altura, muito grande realmente, mas nada comparado aos 120 metros do Godzilla. Porém parece que ele tomou alguma coisa que o macaco cresceu, senhoras e senhores, e nesse filme ele parece estar mais ou menos do mesmo tamanho do Godzilla, como podemos ver em algumas cenas do trailer. Agora vamos olhar um pouco o pack de skills de cada um. Godzilla, além de respirar debaixo d'água, ele tem a sua baforada atômica, capaz de lançar um Kamehameha pela boca. Aparentemente tem imunidade bélica e um de seus ataques mais fortes é a explosão termonuclear, capaz de vaporizar tudo em sua volta. Bombas atômicas não surgem efeito nele, na verdade o deixa mais forte, já que ele se alimenta de radiação. A única bomba que deu um dano considerável nele foi a bomba destruidora de oxigênio. Do outro lado temos Kong, e a sua melhor skill é que ele é... Pera aí, deixa eu procurar aqui, calma, já acho, gente, calma aí, pera... Bom, eu acho que ele só é um macaco mesmo. Não, galera, tô zoando, foi só pra aproveitar o meme. Na verdade, apesar de Kong não ter nenhum skill apelona igual o Godzilla, ele ainda tem muitas habilidades, como o intelecto que pode ajudar a elaborar estratégias, utilizar ferramentas para ajudar a causar dano nos inimigos. E ele possui polegares, tanto na mão quanto no pé. Se estivermos analisando uma simples batalha de animais gigantes, uma lagartixa radioativa versus um gorila, provavelmente só iríamos ver um bater na cabeça no outro, parecido como vemos no reino animal. E isso certamente seria a vitória do Godzilla, já que afinal, né, galera, ele consegue lançar um Kamehameha pela boca, enquanto Kong só consegue lançar cocô mesmo, algo que os macacos fazem às vezes. Mas não estamos falando de um macaco comum, estamos falando do Kong, um macaco bem mais inteligente o suficiente para se comunicar através de linguagem de sinais. No reino animal, a inteligência é um fator muito importante, pois é capaz de dar vantagens para o indivíduo que não tem certas vantagens. Por exemplo, se eu te perguntar quem é um ser que não
não tem medo de nada dentro do mar. Você provavelmente me diria que é o tubarão branco. Afinal, ele está no topo da cadeia alimentar, sem predadores naturais e, portanto, sem medo de viver em nenhum território. Mas eu te respondo que na verdade é um golfinho, não aquele golfinho que você conhece, mas este golfinho. A orca é um dos animais mais inteligentes do reino animal. Foi feito um estudo por uma equipe de cientistas marinhos formada por pesquisadores do aquário Monterey Bay, nos Estados Unidos, e da Universidade de Stanford, e descobriu que grandes tubarões brancos se tornam extremamente escassos sempre que detectam a presença de orcas. Só para você ter noção, quando confrontado por orcas, os tubarões brancos desocupam imediatamente seu local de caça preferido e não retornam por até um ano, mesmo que as orcas estejam apenas passando. Bom, sim, a orca são predadores grandes e perigosos, mas o que destaca é a sua inteligência. Elas usam estratégias para poderem conseguir o que quer, além de brincar de vez em quando com a comida. Outro exemplo de inteligência é do próprio ser humano, que cria ferramentas para se destacar no reino animal. Não temos garras, presas e nem conseguimos ganhar na corrida de certos animais, porém podemos construir ferramentas que nos ajude a construir algo, seja uma lança, uma flecha ou um machado. E é aqui o ponto chave para o Kong. O Kong consegue se comunicar com linguagem de sinais, que já dá uma grande vantagem para ele na hora de criar estratégias de batalha. E não, eu não estou falando de uma conversa civilizada com Godzilla, até porque o Godzilla é incapaz de fazer linguagem de sinais. Mas como já vimos no trailer e em alguns filmes, o Kong constantemente usa ferramentas para golpear os seus inimigos. Outra coisa que ele pode levar vantagem no quesito de inteligência, nesse filme por exemplo, o Kong utiliza um machado, e esse machado tem uma skill interessante para counterar uma das principais habilidades do Godzilla, que é a baforada atômica. Normalmente tamanho realmente influencia nas batalhas, já que a segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Mas pera aí que eu falei que nesse vídeo não iríamos utilizar muita ciência. O que eu quero dizer é que quanto mais massa você tiver e dá um soco rápido, mais fácil você derruba alguém. E o Godzilla é muito mais pesado que o Kong. O trailer mostra bem isso. Enquanto o soco do Kong apenas desequilibra a lagartixa, o Godzilla derruba o Kong com um tapão na fuça. Porém, como um macaco inteligente, acredito que o Kong não irá cometer esses erros novamente. E eu vou te dizer como ele pode derrotar o Godzilla utilizando as suas principais habilidades. Até agora, o ataque mais poderoso do Godzilla, mostrado nos filmes, é a sua explosão termonuclear. Mas ele não pode usar essa habilidade toda hora, já que quando ele utilizou, ele estava com a carga cheia, depois que os humanos explodiram uma bomba nele para ajudar em sua regeneração. Então não acredito que ele vai utilizar essa skill contra o Kong. Se não, meu amigo, aí realmente iria fritar o macaquinho. Levando em consideração que ele não utilizará essa habilidade contra o Kong, então o Kong pode usar diversas estratégias, como por exemplo, usar os prédios para confundir o Godzilla. E isso pode ser fatal para o Godzilla. Sem contar que os prédios funcionam como árvores. E sendo um macaco, ele sabe utilizar isso como vantagem. E o Godzilla é meio lento para poder se esquivar das pancadas do Kong. Inclusive, nessa batalha, o peso do Godzilla, para quem fala que isso é uma vantagem, isso na real se torna uma desvantagem, se o Kong souber utilizar isso ao seu favor. Caso o Kong batalhe na água, o Godzilla leva toda a vantagem. Mas pelos trailers dá pra ver que a maioria das batalhas é na terra. Agora vamos utilizar alguns exemplos de filmes onde dois personagens principais se enfrentam entre si para sabermos um pouco qual rumo esse filme vai ter. Um dos últimos filmes em que isso aconteceu foi em Guerra Civil e Batman vs Superman. Uma das semelhanças entre esses filmes é que geralmente os personagens sempre têm que se juntar para enfrentar uma ameaça maior, e geralmente o personagem que ganha a luta é aquele que logicamente tem menos skill do que o outro. Por exemplo, em Guerra Civil sabemos que o Tony Stark com a armadura tem mais skills do que o Capitão América. Apesar do Cap ser muito habilidoso, possuir um escudo de vibrânio e ter o soro do super soldado, convenhamos galera, ele não pode fazer muita coisa caso o Homem de Ferro resolva agarrá-lo e levá-lo para o alto e em seguida soltá-lo. Mas é claro que isso não vai acontecer no filme, afinal nenhum dos dois ali estão querendo matar um ao outro, e também isso não renderia dinheiro nenhum para a Marvel, né? No final das contas, o Capitão vence o Homem de Ferro mesmo possuindo menos skills. Agora no filme do Batman vs Superman é a mesma coisa.
coisa, Superman tem mais skills do que o Batman. Apesar de tudo, eu sei que muitos de vocês vão falar que o Batman tem um fator preparado e não preparado, e eu concordo, mas em uma visão geral, o Superman tem mais skills. Porém, mesmo assim, o Batman derrota ele usando uma ferramenta também, assim como Cap fez. Mas depois, os dois têm que se unir para derrotar uma ameaça maior. E eu acredito que esse padrão vai se repetir no filme do Godzilla vs Kong. Para pra pensar, galera, o Godzilla tem mais skills que o Kong, que em seguida consegue um machado bem poderoso, uma ferramenta capaz de dar dano considerável ao Godzilla. Com isso em mente, acredito que o Kong irá derrotar o Godzilla. Talvez o Godzilla derrote o Kong primeiro e depois o Kong volte com o machado. Aí ele consiga bater de frente com o largatão, mas possivelmente os dois tenham que se unir para lutar contra o Mecha Godzilla. Isso costuma acontecer quando dois personagens principais se enfrentam em um filme. Agora, por que eu acho que o Godzilla vai ganhar essa batalha? Galera, é simples. Mesmo com todas as skills do Godzilla e o Kong ainda consiga derrotá-lo, sabemos que o Godzilla é radioativo, então Kong morrerá depois de alguns dias por causa da radiação. Brincadeira, galera. Bom, mesmo que o Kong consiga derrotar o Godzilla, levando em consideração que não será uma batalha com esse padrão de personagens principais, ainda assim no final ele terá que enfrentar o Mecha Godzilla. Então aí de qualquer forma ele perde para algo que também tem o nome de Godzilla, porque galera, não tem como um Kong tancar o Mecha Godzilla sozinho. Mesmo não sendo um Godzilla verdadeiro, ali continua sendo um estilo de Godzilla. Mas eu não acredito que a história siga por este rumo. Eu ainda acho que os dois personagens irão se juntar para derrotar o Mecha Godzilla. Mas e você, o que você acha? Como você acha que vai seguir essa história? Qual dos personagens você acha que vai ganhar essa batalha? O Kong ou o Godzilla? Deixa aqui nos comentários que eu estarei lendo. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dessa novidade do Monstroverso. E deixa um like nesse vídeo também, porque ajuda demais o canal. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am.